Então, a segunda parte do nosso vídeo, da nossa aula sobre caráter cristão, ok? Você que está acompanhando aí, vamos lá que a aula é boa, pelo menos eu estou gostando de conversar com vocês aí, né? Oi? Podemos sim, com certeza, e um pouquinho mais, né? Vamos trabalhar essa proposta aí. Eu já trabalhei com os líderes da igreja, a gente às vezes rotativamente a gente vai, mas a gente fala também no reencontro, a gente fala sobre essas questões de tratamento mas vamos trabalhar assim. Agora, falando sobre, vocês entenderam, ficou clara a questão do temperamento, né? Agora, para a gente entender essa diferença de temperamento e caráter, o caráter, ele é formado a partir do nascimento, por meio de ensinos e da vivência de cada um. Ou seja, o meio, ele influencia muito a formação do caráter. O meio que você cresceu influencia. Não estou dizendo que determina. Escute bem. Uma coisa é influenciar, outra coisa é determinar. Eu conheço gente que nasceu no meio de traficante, de bandido, e que virou gente boa, ok? Que nasceu e cresceu, mas que decidiu se tornar gente de bem, trabalhar dura na vida para vencer, ok? Então o meio influencia a formação do caráter, mas não determina. Porque a gente trabalha muito no determinismo. Tem muita gente que fala assim: nasceu no meio do tráfico, vai ser traficante. Nasceu no meio das putas, vai ser... Desculpa a linguagem chula, mas só estou querendo despertar vocês para entender. Isso, nasceu no meio dos ladrões, vai ser ladrão. Não! O que nós precisamos entender é que tem algumas outras coisas que são muito importantes nesse processo, que é o propósito da vida da pessoa, que são as oportunidades de mudança que Deus dá para a vida de cada um. Vocês estão entendendo? Deus nos dá oportunidades. Quantos de vocês aqui acharam que ia viver a vida inteira como vocês viviam antes de ter conhecido Jesus, ou antes de ter conhecido essa igreja local aqui? Vocês acharam que ia ser, e aí de repente vocês aceitaram essa oportunidade. Estão entendendo? Então o meio, ele influencia, mas ele não determina. Okay? O que determina como vai ser o meu caráter é a minha decisão. É como eu decido com que o meio vai me influenciar ou não nessa minha decisão. Então, o caráter, ele é percebido de acordo com os nossos hábitos, costumes, opiniões e ideias. Então eu quero aqui reiterar para você: o caráter, ele pode ser mudado completamente. O temperamento, ele pode ser controlado ou moldado pelo Espírito Santo, mas o caráter pode ser mudado completamente. Então, diante disso, há tantas diferenças que nós poderíamos listar aqui a respeito de caráter e temperamento, mas a principal que eu quero ressaltar, que está na nossa lição, é o fato de que o temperamento nunca muda, continua até o fim da nossa vida, enquanto que o caráter pode ser mudado. É por isso que a gente, muitas vezes, tem gente que perde tempo, tem gente que se arrasa, vive a vida inteira num casamento ruim, num relacionamento ruim e tal, porque ele quer mudar o temperamento das pessoas, e não vai mudar. O caráter muda, o temperamento não. Então, às vezes nós precisamos aprender a lidar com o temperamento do outro. A gente precisa, inclusive, olhar e perceber se no temperamento da pessoa eu não gosto do que acontece, então eu tenho o mesmo temperamento, então eu vou me policiar para que eu não tenha as mesmas atitudes. Você já percebeu que aquilo que eu não gosto nas pessoas é o que continuamente, às vezes, eu estou fazendo? É o que eu mais faço na minha vida? Então, nós temos que entender isso, o processo de mudança, de transformação e até de controle da questão do comportamento, do temperamento, tem que ser nesse sentido. Eu percebo, por mais que aquilo é muito forte dentro de mim, eu preciso buscar um controle desse processo. Agora, é aqui que entra uma questão muito importante. Sobre a pessoa entregar-se completamente aos ímpetos naturais causados pelo seu temperamento.
o meu temperamento é colérico, é muito violento, explosivo. Então, todo mundo tem que me aceitar. É assim que eu sou, vai ter que aceitar do jeito que eu sou. Não é verdade. Tudo que está além do que deve, tudo que ofende as pessoas, tudo que fere as pessoas, tudo que machuca as pessoas, eu preciso, tudo que é contra aquilo que o Espírito Santo de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina, mesmo que isso está no meu temperamento. É por isso que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Ele está falando da luta que ele tinha com o temperamento dele. Sabe, a Bíblia fala de espinho, que Paulo tinha um espinho na carne, né? E a Bíblia nunca, nem Paulo, nem ninguém nunca deixou bem claro o que seria esse espinho. Alguns diziam que seria, o que mais as pessoas acham que seja, os estudiosos, é que seria um problema de visão que Paulo teria, que ele mesmo, que a sua visão estava se deteriorando até isso, eles tentam provar até um momento que Paulo está lá diante do sumo sacerdote e ele vê só um vulto e chama o sumo sacerdote de parede branqueada. Na verdade, alguém que foi formado como Paulo aos pés de Gamaliel, aprendendo que era ali um fariseu, jamais, mesmo que agora ele era convertido, jamais ele destrataria uma autoridade mesmo judaica. Então, alguns dizem que Paulo estava com problema de visão, então ele olhou lá um homem de cabeça branca lá, e ele de repente chamou de parede branqueada, na verdade. Mas essa é só uma tese. A segunda tese, de que o espinho na carne de Paulo seria uma sogra. De que Paulo, mas isso aí já entra só pro ramo das brincadeiras. Mas há uma tese muito forte de que o que Paulo colocava como espinho na carne seria no seu temperamento, que ele tinha assim um ímpeto muito grande no seu temperamento, naquele processo que você vê. Paulo, ele era tão intenso naquilo que ele fazia, que ele perseguia os cristãos a ponto de levá-los à morte. Paulo consentiu na morte do primeiro mártir do cristianismo, sabe? Então, há toda uma história. Então, é muito forte essa tese de que o espinho na carne de Paulo fosse o seu temperamento. E talvez se eu perguntar a alguém que fala assim, meu espinho na carne é o meu temperamento, porque é o meu temperamento que faz eu brigar com a minha esposa, é o meu temperamento que faz, às vezes, eu ter problema com os irmãos, é o meu temperamento que faz eu começar algo e não terminar, e não seguir em frente, desistir facilmente e assim sucessivamente. Então, a gente precisa entender que não é porque o meu temperamento é assim que eu vou me acomodar e deixar. A Bíblia diz, Paulo fala assim, eu por 3 vezes orei a Deus. Esse orei a Deus não é assim, Senhor, muda o meu temperamento. Por 3 vezes eu penso que Paulo deve ter feito uma campanha de oração lá, de propósitos espirituais, que Paulo era assim, antes dele se tornar Paulo, no momento de transformação, passou 3 anos lá no deserto em experiência de transformação na sua vida. Sabe? Então, há áreas do nosso temperamento que às vezes a gente tem que entrar naquilo que é o domínio próprio, o sacrifício do domínio próprio, aquilo da gente confrontar, porque a questão do temperamento está ligada à nossa carne, às obras da carne. Então tem áreas que a gente não pode aceitar e pronto, pede a ajuda do Espírito Santo, ele vai ajudar você nesse processo na sua vida. Então, diante disso, é importante a gente entender aquilo que Gálatas 5:22 fala, que as obras da carne são, né? Você vai encontrar aí as moralidades, a questão dos maus comportamentos, as questões dos maus sentimentos, o mau temperamento, você vai encontrar, mas o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio e tudo mais. Aí você vai entender que a gente precisa substituir as obras da carne pelo fruto do Espírito. Então, como que eu lido com o meu temperamento? Com o meu mau temperamento, meus maus comportamentos nesse sentido? Eu lido aplicando e trazendo e manifestando o fruto do Espírito. Vocês estão entendendo? É por isso que Gálatas 5, 22 e 23, são prioridades para quem quer viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus.
Nós precisamos, para quem está lutando contra algumas questões aí interiores muito fortes, é importante a gente aprender esses princípios para a nossa vida. Por isso, hoje eu quero dizer para você, ore para que esse fruto do Espírito seja gerado na sua vida. Ore para que o seu temperamento seja controlado. Ore para que o Espírito Santo não apenas controle, mas ele ajude a você controlar o seu temperamento. Sabe por que a gente é muito assim, Espírito Santo controla? Não, quem é que tem um temperamento? O teu temperamento é seu ou é do Espírito Santo? O seu temperamento é seu ou é do Espírito Santo? Então quem é que tem que controlar? Com a ajuda do... Está comigo? Então, eu controlo o meu temperamento, então eu peço a ajuda do Espírito Santo, eu peço o auxílio, o trabalhar do Espírito Santo, eu dou lugar ao Espírito Santo na minha vida, mas é eu que vou agir, de maneira em que eu digo assim, não quero que o meu mau temperamento governe a minha vida, mas eu quero que o Espírito governe a minha vida, então eu vou manifestar o fruto do Espírito. Eu penso que todos nós, inclusive eu, deveríamos ter a lista do fruto do Espírito lá, sabe, no armarinho do banheiro, aquele que você vai escovar o dente todo dia para você acordar de manhã, já dizendo, eu preciso manifestar isso aqui hoje durante o dia, porque se eu viver conforme está estabelecido aqui, meu dia vai ser perfeito, sabe? Então, é importante a gente ter esse entendimento na nossa vida, porque eu não sei vocês, gente, mas tem dia que eu acordo que estou um bicho, sabe? Tem dia que o mau humor, sabe? E talvez você fale assim, mas apóstolo, você quer dizer, quer que eu te digo? Muitas vezes tem a ver com a minha carne mesmo. Por quê? Porque muitas vezes eu sou despertado por Deus para orar na madrugada, ou tem circunstâncias, ou para preparar uma palavra, e aquilo eu faço, cheio do Espírito, cheio da graça, de repente a minha carne cansa, aí eu durmo. Esse segundo sono é horrível, porque daí quando eu acordo, sabe, e aí às vezes, já aconteceu isso com você, de você acordar e a sua esposa, o seu esposo, ou alguém dá bom dia para você, e você ficar com raiva do bom dia que ela deu para você? Sim ou não? Fala a verdade. É só comigo que acontece de vez em quando, né? Aí tem alguns ainda que ficam ousados e falam assim, só se for para você. Bom dia, só se for para você. Aí você fala assim, mas apóstolo, você orou de madrugada, foi visitado pelo Espírito Santo, e de repente quando você acorda de manhã, você acorda, porque minha carne não dormiu o que ela queria dormir, então ela quer governar a minha vida. É aí que eu tenho que decidir. Se a minha esposa me deu um bom dia, eu tenho que falar assim, bom dia, meu amor. Aí você fala assim, mas daí é hipocrisia? Não, é eu lutando contra a minha carne. Você está entendendo? Está comigo? Ou então, a pessoa que acordou perto de você, acordou naquele estresse, naquele mau humor, você já fica, já começou o dia. Então dá bom dia, diz que ama, diz que é pessoas. É isso que nós precisamos definir na nossa vida. Nós precisamos governar sobre o nosso mau temperamento, através da ação e do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Caráter é a carta escrita. Como nós vimos até agora, o caráter também é uma marca. Pode falar, pode ficar à vontade. A hora que você voltar, traz um copinho d'água para mim, por favor. Caráter é a marca ou um sinal gravado em uma superfície, né? Falei para vocês, gravado na pedra, gravado na madeira. Então, diante disso, isso significa também que todos nós temos alguma marca ou sinal visível, que é visível a outras pessoas. Todos nós temos algo que é uma marca nossa, que as outras pessoas veem. Então, como base nessa marca, o que é o nosso caráter? É aquilo que as pessoas vão ver e como elas podem nos avaliar. Diante disso, em 2 Coríntios 3:2, a palavra de Deus diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas estão lendo você, Rosé. As pessoas estão me lendo.
As pessoas, elas, você pode até dar uma Bíblia para elas, mas elas vão ler mais a sua vida do que a Bíblia. Às vezes elas vão olhar a Bíblia para confirmar se o que elas estão lendo na sua vida realmente é de acordo com o que está na palavra. Então, o que Paulo está falando aqui é que todo mundo está lendo as atitudes do cristão. É por isso que nós precisamos entender uma coisa: as pessoas não estão lendo a nossa vida tentando achar um erro. Tem uns que são maldosos mesmo, tem uns que estão querendo pegar a gente no contrapé. Mas a maioria está lendo a nossa vida porque está querendo entender e receber do que está em nós na vida deles. Eles estão querendo ver o nosso testemunho, aprender conosco. Então é importante, eles querem ver a vida de Deus, eles querem inclusive uma referência. Esse é um problema. Não quero ser modelo e referência. Não tem querer. A partir do momento que você se tornou cristão, a palavra cristão, ela tem o significado de pequenos cristos. Pequenos cristos, ou seja, você é um pequeno Cristo, é uma revelação de Cristo para as pessoas, é um modelo. Então as pessoas estão aí na expectativa de que através do que elas veem em nós, elas encontrem também uma vida de esperança, elas encontrem uma nova vida com Deus. Em quarto lugar, Deus pode e quer mudar o nosso caráter. É importante a gente entender. Talvez o apóstolo Paulo, ele inclusive diz assim, né? Eu não estou falando isso para vocês na certeza de que eu já tenha alcançado a plenitude, mas o que nós precisamos entender é que o processo de Deus na nossa vida é assim: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu fico admirado de crentes que eles têm a seguinte situação: eles eram poderosos num tempo e eles vão regredindo espiritualmente, ministerialmente, no caráter, no comportamento, eles vão regredindo. Não é esse o propósito de Deus. Quanto mais eu vou me relacionando com Deus, mais semelhante a Ele eu vou me tornando. Então um crente que vai regredindo, dizendo só vivendo de passado, só vivendo de lembrança, é porque alguma coisa está errada na vida dele. O que eu preciso entender é que a cada domingo, a cada escola dessa, a minha expectativa é que você saia daqui hoje maior do que você entrou. Sabe, não o homem, estou falando o homem e a mulher de Deus. Você sai aqui com o seu caráter mais fortalecido em Deus do que você entrou. É isso. Não que você saia daqui só acrescido com algum conhecimento intelectual na sua vida. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele está trabalhando e Ele pode mudar o seu caráter. Então não importa se no passado, muito obrigado, num dia você teve o seu caráter totalmente danificado. O que eu quero dizer para você: Deus trabalha no seu caráter. E Ele está trabalhando no meu. Eu tenho várias áreas do meu caráter que eu estou sempre expondo a Ele, que eu preciso de tratamento, de conselho, porque no decorrer da vida a gente vai se expondo a algumas situações e algumas coisas que a gente nunca viveu antes. Nosso caráter, nós nunca vivemos antes. Aí o que acontece? Aí de repente a gente descobre que naquela área tem fragilidade e a gente precisa de cura. Sabe? Às vezes é na questão do confronto, às vezes a gente nunca foi confrontado, e quando a gente começa a ser confrontado na nossa vida, daí a gente começa a mostrar os dentes, né? Então são várias áreas, e aí cada um sabe o que é que precisa ir sendo tratado por Deus. Então Deus pode trabalhar, porque até um ditado popular aqui: pau que nasce torto nunca se endireita. Isso aí pode ser no mundão, porque eu tenho visto muito pau que nasceu torto se endireitar e se tornar um prumo e um modelo referencial para outras pessoas. É isso que eu quero dizer para você. Deus está trabalhando na sua vida, vai trabalhar na sua vida, e é isso que eu quero dizer para você. Nunca desacredite nas pessoas. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tive muitas decepções. Um pastor, eu estou só nessa igreja aqui 24 anos, eu sou filho de pastor também, eu convivo com gente. Você, às vezes pessoas falam assim: pastor, às vezes ele é líder de 2, 3, 5 pessoas na célula, e um ou outro o decepciona, ele já quer deixar, não vale a pena, as pessoas não mudam. Muda sim. Tem um ou outro, na maioria das vezes as pessoas, elas são boas, elas só não descobriram a bondade que está dentro dela ainda. Eu, como pastor, eu tenho a obrigação de fazer despertar isso na vida delas. Por que eu tenho estimulado? Eu fico muito encantado quando eu ouço
falar assim, eu estou lendo o livro Cultura da Honra e aquilo está me moldando por dentro. Por quê? Porque essa é a cultura que nós como igreja queremos ter aqui. Sabe? Quando eu vejo, hoje pela manhã eu tive uma mentoria e a mentoria com a liderança que lidera sobre nós da Rede Inspire, nós estávamos conversando sobre pastorear pessoas livres. Pastorear pessoas livres. A nossa proposta como igreja não é que você mude o seu comportamento, mas que você mude o seu caráter. Porque que você seja livre para essa mudança. Não é que você não faça as coisas porque tem alguém com uma coleira para você. Porque você não é porque você não vai para o mundo porque tem um cercadinho para você. Não, você não vai para o mundo porque você ama a Deus, porque você é bem discipulado, porque você honra a Deus, porque você vive debaixo do processo. A cultura da honra, ela não lida com as pessoas baseada no passado delas, naquilo que elas fizeram, as coisas erradas, mas a cultura da honra lida a respeito do futuro, daquilo que nós vemos nas pessoas, no potencial das pessoas, naquilo que Deus diz das pessoas. Então, quando eu vejo assim esse processo, várias pessoas falando que estão sendo confrontadas, que estão sendo ativadas, que estão sendo alinhadas, que tem ferro afiando ferro aí, glória a Deus por isso. Porque 99% das pessoas são boas. Às vezes por causa de 1% de pessoas altamente más, a gente acha que toda a humanidade é má. Não, o nosso papel e o seu papel como líder é despertar e fazer as pessoas descobrir o bem, as coisas boas que estão plantadas dentro dela, que elas já nasceram com isso dentro dela, elas manifestarem o Espírito de Deus que está arraigado dentro delas. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, como reconhecer qual é o nosso verdadeiro caráter? Muitas vezes nós nos enganamos, sabe por quê? Porque nós fingimos ser uma coisa que nós não somos. Nós lidamos com áreas da nossa vida de forma errada. Eu conheço gente que é uma fraude. Vocês conhecem? Sabe? E às vezes eu já me peguei em alguns momentos que eu tive que confessar e colocar diante de Deus. Falou: Deus, esse não é o Elian, esse não é o servo, o filho que o Senhor criou para ser. Eu estou sendo uma fraude. Você fala assim, como assim? Mesmo manifestando que está tudo bem, mesmo amor, mesmo tratando bem as pessoas, no fundo, sabe quando você é uma fraude? Quando você ri para as pessoas, mas na verdade você está com vontade de rir. Quando você elogia as pessoas, mas no seu coração você está falando essa desgraça aí. Sabe quando você é uma fraude? Quando você diz para as pessoas, vai lá em casa, mas você já dobra o dedinho do pé, você já faz assim, que nunca pise lá em casa. Sabe, a gente é uma fraude quando a gente vai para o altar, ou a gente vai para dar um testemunho, a gente fala de amor e na verdade o nosso coração está cheio de ódio. A gente tem que estar lidando com isso. Todos nós, porque o pecado é como um barril de pólvora que está sob controle dentro de nós. Mas se você meter uma faísca ali, ele vai explodir. E aí ele vai estragar tudo na sua vida. Então é importante que a gente entenda o seguinte: Marcos 4:22 diz que tudo que está encoberto um dia será manifesto. Então, ao invés dos outros descobrir realmente o seu mau caráter, manifesta em Deus, confessa para o seu líder, para o seu pastor, confessa, abre o seu coração, fala quais as áreas que você está tendo dificuldade de lidar, de tratar, peça ajuda, sabe? Fala, eu já peço ajuda de Deus, sabe? A ajuda de Deus como ela vem? Através de pessoas. Deus me ajuda, Deus põe um discipulador na sua vida, Deus põe um pastor, Deus põe uma pessoa madura para ajudar você e aí você às vezes perde a oportunidade de rasgar o coração e dizer qual é a tua área de fraqueza na sua vida. Então é importante a gente entender, não adianta você tentar fingir para o seu líder, não adianta, porque ele conhece. Ele não conhece apenas o que você fala, mas ele conhece a intenção do seu coração. Ele conhece a intenção dos nossos corações. Então não há nada que está encoberto que não vai ser manifesto um dia.
não há nada que vai ficar oculto para sempre, uma hora vai vir à tona, porque por mais que alguém queira disfarçar o seu caráter distorcido com aparência de santidade, mais cedo ou mais tarde tudo vai vir à tona, como Hebreus 4:3 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com o que temos. Então, na prática aqui, o que nós temos que fazer para manifestarmos o caráter cristão? Na prática. Letra A, avaliar. Lembra aquela canção do Marcos Witt, que a gente toca no encontro? Muitas vezes, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Ó fé ao Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Isso é uma verdade, uma realidade, não há nada que nós podemos esconder de Deus. Então, não fica resistindo. Se há áreas do seu caráter que precisa tratamento, você mesmo avalia, deixa o Espírito Santo sondar. A palavra sondar é muito profunda, porque uma sonda é algo que vai para além da superfície, ela vai para as profundidades, ela vai para as profundezas. Então, com o auxílio do Espírito Santo, avalie as áreas de deficiência que existem na sua vida, faça uma varredura para ver se não há algum erro ainda, e veja onde que a mudança precisa acontecer, e peça ao Espírito Santo que trabalhe, peça ajuda a alguém maduro, ao teu líder espiritual, ao teu discipulador, ao líder da sua célula, para que você possa realmente lidar com essas coisas. Então, primeira avaliação, segunda é a exposição. Eu quero que você entenda o seguinte: ou você se expõe, ou você expõe, e isso vai ser muitas vezes no particular ali, no privado, ou você se expõe no privado, no particular para o tratamento, ou Deus vai permitir que a exposição venha no público. Você está entendendo? Porque a chance, a oportunidade, o ensino é dado. E aí essa que é o problema. Tem pessoas que querem resistir, querem se passar por aquilo que elas não são, e elas não se expõem. Elas não expõem o que está dentro de si, e aí elas vão ser expostas. E aí que é o duro, porque a verdade nua e crua ela vai aparecer. Então, expor para Deus, para o meu líder, as minhas deficiências. E depois eu ter avaliado como está o meu caráter. Essa é uma etapa muito importante, e esse é um trabalho que você precisa fazer com os discípulos que você está tendo ou vai ter na sua vida. Outra questão: ninguém muda o caráter se não desejar. Você está entendendo? O cara, ele vai mudar o caráter porque o pastor quer que ele mude o caráter. Por que você deixou de fazer isso? O pastor mandou. O pastor disse que eu tenho que parar de fazer. Eu não estou muito convencido não, mas eu quero dizer, você pode parar um pouquinho, mas se você não mudar o caráter, você vai voltar, e a Bíblia diz que o segundo estágio é muito pior do que o primeiro. Está entendendo? Então é necessário o desejo da mudança, é necessário o arrependimento, é necessário você mudar. Ninguém pode ser ajudado a mudar se não houver um desejo. Isso é fundamental, a gente sabe disso. A gente sabe disso quando a gente lida com pessoas que são mau caráter. É por isso que a gente precisa entender uma coisa. Não sei se você já percebeu que às vezes na igreja tem gente que é top na área que ele trabalha, mas não tem uma oportunidade para trabalhar na igreja. Por quê? Por causa do caráter. A gente, entre carisma e caráter, entre talento e caráter, escolha sempre o caráter. Mesmo que a pessoa não tenha muito carisma, muito talento. Não sei se você já percebeu que tem não é todo mundo, tem muita gente talentosa e de bom caráter também. Mas não sei se você já percebeu que há uma tendência das pessoas carismáticas a terem mau caráter, porque elas ganham tudo no bico, no talento, no jogo de cintura, né? E tal. Então as pessoas acabam focando naquilo que elas demonstram ser, e não naquilo que elas de fato são. Então, muitas vezes na igreja, o líder, o discipulador, o pastor que identificou essas coisas, sabe que enquanto o caráter não for trabalhado nessa pessoa, não for forjado o caráter de Cristo dela, ela não está apta para servir no ministério. Ela não está apta, às vezes, mas
prega tão bem. Não muito tempo atrás, uma irmã veio, tipo a mãe de Pedro e João, que foi lá pedir para Jesus: dá para o senhor escolher uma vaguinha para o meu filho na direita e outro na esquerda, ficar cada um do seu lado lá no trono. A esposa veio e falou assim: meu marido, pensa no pregador que ele é. Eu falei: eu sei. Ele tem umas 50 mensagens prontinhas, olha, com profundidade. Eu falei: eu sei. Mas ele tem que primeiro pregar para ele, né? Para depois pregar para os outros. Que é alguém que, num tempo lá atrás, eu até estava preparando, forjando ele para preparar para se tornar um pastor, para ser um pastor, mas eu tive que parar o processo, porque ele tem um carisma tremendo, mas caráter zero. Voltando lá, nós não fugimos do texto que nós começamos. Paulo fala a Timóteo: o que de mim, diante de muitas testemunhas, vocês receberam, agora você divide, compartilha com homens fiéis e idôneos que venham reproduzir isso na vida de muitas pessoas. O que acontece? Se eu pego o que eu recebi de Deus e eu compartilho com alguém que não é fiel e não é idôneo, mas tem carisma, tem domínio de público, o que ele vai fazer? Ele vai se multiplicar, porque ninguém, todo mundo só dá o que tem. Vocês estão entendendo? É igual aquela história daquelas duas vizinhas que tinham, que não se davam muito bem, e um dia uma vizinha fez uma caixa muito bonita lá e botou um cocôzinho dentro da caixa, mandou entregar para a vizinha. Ela abriu o laço e tal, e quando ela abre, está lá dentro da caixa um cocôzinho. Aquela vizinha, ela pegou a mesma caixa, ou uma caixa tão bonita quanto, e pegou ali e colocou dentro um buquê, um vaso de flores lindo e muito cheiroso, e mandou entregar lá. Quando ela abriu, ela se deparou com aquilo e ela ficou intrigada. Poxa vida, eu mando bosta para a mulher, desculpa a linguagem, mas... E ela me manda flores. Ela não aguentou, ela saiu e falou: vizinha, me diz uma coisa, por que você fez isso? Eu mandei, eu queria, imaginei, eu estava querendo briga mesmo, né? Aí a mulher falou assim: olha, eu mandei flores para você porque cada um dá o que tem. Cada um só pode dar o que tem. Posso falar? Eu passei por isso semana passada com a minha irmã. Eu fui pedir perdão para ela, abraçar ela, né? Sim. Pedir perdão. Conserto. E só que eu acabei me decepcionando. Ela saiu correndo. Ela não, eu praticamente fui rejeitada. Eu me senti um pouco triste, só que eu cheguei e falei, né, Senhor, eu não posso mudar ela, né? Como que eu vou poder mudar ela, né? E eu falei: mas está nas suas mãos, né? Peço oração por ela, né? Sempre. Falei, daí eu faço tratamento com psicólogo, né? Estava até fazendo tratamento com a pastora Tati também. Mas eu aprendi isso daí. Ela deu o que ela tem. Isso. E você deu o que você tem. Você tem no seu coração perdão, você tem no seu coração humildade e pronto, cada um dá o que tem. E aí isso é até mais fácil a gente entender as pessoas, até eu fiquei triste, né? Mas depois eu entendi. E é isso aí. Vocês estão entendendo, gente? Então, esse é um processo na nossa vida. A outra questão ao caráter, aproximar-se de Deus, aproximar-se com as áreas, porque é Deus que vai nos ajudar. Nas áreas difíceis que a gente precisa de tratamento, é Deus que vai ajudar a gente no nosso processo de mudança, porque quem é que realmente revela quem nós somos? É o nosso líder? É o pastor? Não, quem revela quem nós somos é Deus através da sua palavra. Claro que Ele usa pessoas que vão, muitas vezes, fazer a gente ver o que a gente não vê. Eu digo sempre, por que a gente precisa de discipulador? Por que a gente precisa? Porque que eu, já tendo essa maturidade e sendo um apóstolo, eu preciso de um pastor, eu preciso também de um discipulador sobre a minha vida, porque existem áreas, pontos cegos na nossa vida que a gente não consegue ver. Só uma outra pessoa mais madura, espiritualmente saudável, vê e ele nos ajuda nessa situação.
Então é muito importante a gente ter esse entendimento na nossa vida. É por isso que a gente não tem que ter segredos, não tem que ter, ficar de coisinhas, não tente querer impressionar o seu líder. Você vai impressionar o seu líder com a mudança de você permitir que o Espírito Santo for fazendo no seu caráter. Assim você impressiona o seu líder, impressiona Deus, impressiona as pessoas. Mas às vezes você vai precisar entender, como ela bem colocou aqui para nós. Você vai ter que entender que quem não tem Jesus ainda, não tem a transformação do Espírito Santo, Tayane, né? Ainda não tem. Ele não tem, então você tem que entender. Você tem, ela não tem. Você fez o que o Espírito Santo mandou você fazer. Glória a Deus. No momento certo, essa barreira vai cair, vai quebrar, porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. Está trabalhando na vida dela, pode ter certeza. E em último lugar, só muda o caráter quem decide agir. Você tem que trabalhar, tem que ter uma atitude, ou seja, se não houver uma ação, nada vai mudar. Se você não agir nessa direção, então é necessário posicionar-se com todas as forças para abandonar o velho caráter, as velhas atitudes, a velha vida, para tudo aquilo que realmente não era bênção, e para que você possa realmente ter o caráter moldado conforme o caráter de Cristo na sua vida. Tem uma tarefinha aqui que depois vocês podem preencher. O que é caráter, vocês podem responder conforme está na lição, conforme vocês aprenderam. Eu espero ter batido com essa bigorna aí, batido um pouquinho, marcado de alguma maneira vocês hoje aqui. Espero que daqui a 20 anos a gente converse e você lembre dessa aula aqui. Não por causa de mim, mas por causa do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Eu espero que você possa dizer assim: eu já estava no processo, porque vocês já estão. Se vocês estão aqui, isso já mostra realmente que vocês começaram hoje o 3º módulo. Isso já mostra que vocês já têm vencido numa área que se chama determinação por um propósito, perseverança, persistência. Isso tudo faz parte, né, de uma vitória sobre o temperamento, mas principalmente um caráter cristão estabelecido, porque mesmo que eu tenha um temperamento que eu dificilmente termino o que eu começo, com o trabalhar do Espírito Santo e com o meu caráter trabalhado em Deus, então eu consigo vencer as fraquezas do meu temperamento. E é isso que eu quero terminar essa palavra dizendo: não importa o que foi impresso no seu caráter durante toda a sua vida, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, mais forte do que qualquer tipo de ácido, mais forte do que qualquer tipo de lixa, mais forte do que qualquer removedor, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. O teu passado, ele não profetiza o seu futuro. Tenha isso em mente. Os teus erros, eles não determinam o que Deus tem para você no futuro. O que determina o teu futuro é o que Deus já propôs para o teu futuro e o teu arrependimento. Sabe, o que transforma de fato o caráter da vida da pessoa é quando ela decide viver não uma vida de remorsos sucessivos, mas de arrependimentos sucessivos. Eu quero dizer para você, há 2 palavras no grego que são muito importantes, que falam de arrependimento e falam de remorso. A primeira delas é exatamente metameleia, que é a palavra que fala do remorso, esse sentimento que você sente triste, angustiado por ter quebrado princípios, machucado, ferido alguém, mas porque o seu caráter está corrompido. Quando a dor cessa, quando passa um tempo, você volta a fazer tudo de novo. E aí isso não é verdadeiramente arrependimento, isso é simplesmente um remorso. E aí é por isso que muitas pessoas vivem uma vida em um círculo vicioso, repetindo falhas e repetindo fracassos. Mas o que Deus chama você é o arrependimento, que é tido como a palavra metanoia, que é uma mudança de mente
transformadora, produzida pelo Espírito Santo, por uma decisão nossa de viver uma metanoia, que eu entro num arrependimento profundo em que eu sinto dor pelo que eu vivi no meu passado, mas por essa dor que eu sinto de ter ofendido a Deus, de ofender a santidade de Deus, de ofender as pessoas e de ser marcado por isso, eu decido nunca mais voltar por aquele caminho. E aí, quando eu mudo a minha mente, a minha maneira de pensar, eu sou transformado, como Romanos 12 diz, então o meu futuro é um futuro glorioso que Deus propôs para mim, não o que o meu passado estabeleceu sobre a minha vida. Não importa o ambiente que você cresceu, as influências que você teve, o que disseram para você ou deixaram de dizer, o que importa é você tomar uma decisão em Deus, de viver uma vida de um arrependimento genuíno, transformador na sua vida. E aí o seu caráter vai ser moldado, vai ser transformado à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Se coloque em pé. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Não é entre você e eu. É entre você e é entre você e Deus. E para que você possa resolver-se consigo mesmo e resolver com Deus, você precisa dar espaço ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida e dizer: Espírito Santo, traz para fora todo o lixo. Espírito Santo, mostra, revela toda a área, todo o comportamento que tem danificado o meu caráter, todas as influências. Peça ao Espírito Santo nesse momento, peça em casa, peça em momentos em que você está na palavra. E tudo que você precisa é uma referência, e essa referência você tem: o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que em tudo, semelhante a nós, foi tentado, mas ele em nenhuma circunstância cedeu, ele venceu todas as tentações, e ele é o mesmo que diz assim: como ele venceu, ele também convida você a vencer, a ser mais do que vencedor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje diante dessa palavra poderosamente transformadora sobre nós. Senhor, nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos, que o diabo diz que nós somos. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que o Senhor diz que eu sou aquilo que o Senhor planejou eu para ser. Eu não sou fruto do meu meio ambiente em que eu cresci. Eu sou fruto daquilo que eu decidi crer, daquilo que eu decidi abraçar, e eu decidi abraçar a cruz de Cristo. Eu decidi abraçar o Evangelho, eu decidi caminhar para o Senhor, e eu sei que comigo estão essas ovelhas, esses discípulos e discípulas amados aqui, Pai. Ó Deus, que hoje estão, ó Deus, decidindo expor completamente os seus corações, as suas vidas, o seu mundo interior, as suas mentes, os seus sentimentos, os seus comportamentos, expor a transformação que o Evangelho pode produzir. Fogo consumidor, fogo refinador, que queima a palha e que faz com que apareça o ouro, que tira as impurezas. É isso que eu quero orar, para que se levante uma geração santa, uma geração entregue a Ti, uma geração do arrependimento, uma geração que vive verdadeiramente por aquilo que o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus, eu declaro que o passado deles não profetiza o futuro. Eu declaro que as pessoas não profetizam o que elas serão, mas o que a Tua palavra diz, o que eles decidem nos seus corações, aquilo que o Espírito Santo faz. Sim, é isso que vai acontecer na vida deles. Traga arrependimento profundo dos erros, dos pecados, dos comportamentos errados. Ajude-os a controlar os seus temperamentos, ajude a ter os seus temperamentos transformados. Inclusive esses alunos que estão acompanhando por vídeo esta ministração. Sim, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo os atinja e trabalhe na vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado por esse tempo.